Ester, capítulo 5. Ora, sucedeu que no terceiro dia Ester vestiu as suas vestes reais e se pôs de pé no átrio interno da casa do rei, diante da casa do rei. E o rei se assentou sobre o seu trono real, na casa real diante do portão da casa. E assim foi, quando o rei viu a rainha Ester de pé no átrio, que ela obteve favor à sua vista. E o rei estendeu a Ester o cetro de ouro que estava na sua mão. Assim, Ester se aproximou e tocou a extremidade do cetro. Então lhe disse o rei: O que tu desejas, rainha Ester? Qual a tua petição? Ser-te-á dado até a metade do reino. E Ester respondeu: Se parecer bom para o rei, que o rei e Ramã venham neste dia ao banquete que preparei para ele. Então o rei lhe disse: Fazei com que Amã se apresse, para que se faça como Ester tem dito. Assim, o rei e Amã vieram ao banquete que Ester havia preparado. E o rei disse a Ester no banquete de vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu pedido? Até a metade do reino ele te será cumprido. Então respondeu Ester e disse: A minha petição e o meu pedido é: se tenho achado favor à vista do rei, e se aprouver ao rei conceder a minha petição e atender ao meu pedido, que o rei e Amã venham ao banquete que lhes hei de preparar, e farei amanhã como o rei tem dito. Então saiu Amã naquele dia alegre, com o coração contente, mas quando Amã viu Mardoqueu no portão do rei, que ele não se pôs de pé, nem se moveu por ele, ficou cheio de indignação contra Mardoqueu. Todavia Amã se conteve e quando ele foi para casa, mandou chamar os seus amigos e sua esposa Zeres. E Amã lhes contou sobre a glória das suas riquezas, da multidão de seus filhos e de todas as coisas nas quais o rei havia promovido e como tinha exaltado acima dos príncipes e dos servos do rei. Amã disse, além disso: Sim, a rainha Ester não deixou nenhum homem adentrar ao rei no banquete que ela havia preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Contudo, tudo isso não me satisfaz, enquanto vejo o judeu Mardoqueu assentado junto ao portão do rei. Então lhe disse sua esposa Zeres e todos os seus amigos: Que seja feita uma forca de 50 côvados, e amanhã fala tu ao rei que Mardoqueu nela seja enforcado. Então adentra tu alegremente ao rei no banquete, e isto agradou a Amã, e ele fez com que a forca fosse feita. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem um livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, guardas da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. E o rei disse: Que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso? Então disseram os servos do rei que ministravam a ele: Não há nada feito para ele. E o rei disse: Quem está no átrio? Ora, Amã entrara no átrio externo da casa do rei para falar ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no átrio. E o rei disse: Deixai-o entrar. Assim Amã entrou, e o rei lhe disse: O que será feito para o homem a quem o rei deseja honrar? Ora, Amã pensou em seu coração: A quem o rei deseja honrar mais do que a mim? E Amã respondeu ao rei: Para o homem a quem o rei deseja honrar, que sejam trazidas as vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça, e que as suas vestimentas e o cavalo sejam entregues à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam tanto vestir o homem a quem o rei deseja honrar, como trazê-lo no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamem diante dele: Assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar.
Então o rei disse a Amã: apressa-te e toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim ao judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada fale de tudo o que falaste. Então tomou Amã as vestes e o cavalo e vestiu Mardoqueu, e o trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. E Mardoqueu retornou ao portão do rei. Já Amã apressou-se para sua casa triste e com a sua cabeça coberta. E Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos cada coisa que lhe tinha sucedido. Então lhe disseram os seus sábios e a sua esposa Zeres: se Mardoqueu for da semente dos judeus, diante de quem começaste a cair, tu não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. E enquanto eles ainda estavam falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram em trazer Amã ao banquete que Ester havia preparado. Capítulo 7. Assim, vieram o rei e Amã para o banquete com a rainha Ester. E o rei disse novamente a Ester no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E te será concedida. E qual é o teu pedido? E ele será atendido até a metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se tenho achado favor à vista, ó rei, e se aprouver ao rei que a minha vida me seja dada diante da minha petição, e o meu povo diante do meu pedido. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos e para perecer. Mas se tivéssemos sido vendidos como servos e servas, eu teria segurado a minha língua, embora o inimigo não pudesse compensar a injúria do rei. Então o rei Assuero respondeu e disse à rainha Ester: quem é ele? E onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? E Ester disse: o adversário e o inimigo é este iníquo Amã. Então Amã ficou temeroso diante do rei e da rainha. E o rei, na sua ira, levantando-se do banquete do vinho, adentrou o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para fazer pedido à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então o rei retornou do jardim do palácio para o local do banquete do vinho, e Amã estava caído sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Amã. E Arbona, um dos camareiros, disse diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que havia falado o bem para o rei, está junto à casa de Amã. Então o rei disse: enforcai-o nela. Assim, eles enforcaram Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então foi a ira do rei pacificada.